Gente, recentemente eu passei por um momento bem difícil, que foi a perda do meu pet, do meu cachorrinho. E foi muito difícil esse momento. E tava pensando esses dias do quanto foi difícil. Eu resolvi vir aqui, passar para vocês, compartilhar com vocês como foi esses momentos e como foi até o momento superar essa questão. Bom, eu tinha um cachorrinho, o nome dele era Charlie. Ele já tinha 9 anos e era um pug. Eu vou pesquisar aqui um vídeo dele, algumas fotos, algumas coisas que eu possa compartilhar com vocês. Ele era muito fofinho. A raça pug ele já é bem companheiro, eles são muito dóceis, pelo menos Charlie, ele era muito dócil. Ele, eu dizia eu dizia que ele não sabia que era um animal, que era um cachorro. Para ele, ele era quase um humano. Porque Charlie era muito especial. Eu acredito que se você tem um pet, ele é muito especial para você. E Charlie, ele era cuidado com todo o carinho e amor que a gente podia dar, né, para um animal. E em outubro do ano passado, 2024, eu percebi que Charlie estava fazendo xixi dentro de casa. Muito raramente isso acontecia e começou a acontecer com uma certa frequência, sabe? Um certo dia eu estava deitado no sofá, Charlie estava embaixo da mesa e ele se levantou e fez um xixi. Eu achei um pouco estranho porque ele não fazia dentro de casa, principalmente se tivesse gente dentro de casa. Então tava eu e Almi também dentro de casa, eu e meu esposo. E Charlie fez esse xixi. Eu já fiquei um pouco. Achei estranho, achei que Charlie simplesmente queria fazer chamar a atenção da gente. E limpei. Mas aí ele sabia que não podia fazer dentro de casa o xixi nem o cocô, porque a gente saía com ele todos os dias religiosamente, pela manhã e à noite. Almir saía de manhã por volta das 6, 7 horas da manhã e eu quando chegava do trabalho, às 5 horas da tarde, entre 5 e 6 horas eu andava com Charlie. Então ele já sabia que esse era o momento dele fazer xixi, passear, voltava e se alimentava. Já era uma religião, já era algo rotineiro, todo dia fazíamos isso, todos os dias, de segunda a domingo. E Charlie não costumava fazer xixi dentro de casa, ele fez, achamos estranho, mas tudo bem. Limpei lá o xixi, reclamei com ele para não fazer. Ele ficou um pouco triste, que ele ficava super triste quando levava a reclamação. E aí, no outro dia eu cheguei, tinha xixi novamente dentro de casa. E aí eu comecei a questionar isso, né? Porque passou uns 3 dias, Charlie fazendo xixi. E eu comentei com a Almir que ele poderia estar com infecção urinária. Fomos fazendo exames, né? Almir, ele é veterinário. Ele trabalha numa clínica, ele é patologista. O patologista, ele faz exames, né, laboratoriais de sangue, de citologia, de outras coisas. E desculpa, é que o cachorro aqui tá latindo e me desconcentrou um pouco. Mas eu vou continuar o vídeo. E aí, Almir, ele trabalha como patologista, faz esses exames. Então ele coletou a urina de Charlie também e levou o Charlie para o laboratório para poder fazer os exames. E a gente foi tentando descobrir o que é que poderia ser, né? Porque como os animais eles não falam, os veterinários eles vão por
etapas. Então eles vão supondo e vai descartando o que os exames provam que não é. E aí aconteceu que os dias foram passando, o Charlie foi piorando. Então ele começou depois a mancar com a pata de trás, traseira. O Pug também tem um rabinho levantado, enroladinho. O Charlie começou a não enrolar mais a, o rabo ficava um pouco baixo na maioria das vezes. Isso só acontecia se Charlie tivesse muito relaxado. E ele vinha mancando e a gente foi sempre observando o Charlie, né? Porque foi uma piora gradativa e constante. E aí, na quinzena de outubro, foi quando houve o primeiro sinal do xixi, até que muitos exames, muitos momentos difíceis, Charlie só piorando. Chegou um diagnóstico pra gente em dezembro, que ele estava com câncer. E numa ultrassom do pescoço para baixo, a gente conseguiu visualizar. Foi um câncer ósseo extremamente raro em caninos. Era mais comum em felinos, em gatos, mas extremamente raro, que é um câncer no osso. E ficava na cervical de Charlie, próximo à cauda. Então era quase o osso do cóccix, né, que é o último osso da coluna. Então aquele diagnóstico, o exame de imagem mostrou um ossinho dele já meio que em deformidade. Ele estava sendo comido. No raio-x já mostrava que o osso ele estava sumindo. O câncer estava comendo o osso. E como era um câncer na coluna, não poderia fazer a operação para retirar o osso, porque Charlie ia ficar paraplégico, né? E aí a gente não tinha muito o que fazer. O que tinha para fazer era aplicar medicação, porque Charlie vinha sentindo bastantes dores, e dar a melhor vida enquanto possível, né? E no início de dezembro foi quando nós tivemos o diagnóstico. A gente começou a fazer os cuidados paliativos com Charlie, né? E tinha momentos que Charlie já não conseguia mais dormir. Charlie dormia numa noite inteira. O Pug, ele é muito preguiçoso, e depois, quando ele fica adulto, né? Charlie já era um senhor, estava entrando na parte da maioridade. Era já um idosinho, um início de idoso, né? Porque tinha 9 anos. O Pug vive até uns 14, 15 anos. Já vi Pugs de 15 anos no Instagram. Mas são bem idosos, são bem frágeis. E eles dormem bastante. E Charlie dormia bastante. Normalmente Charlie dormia umas, sei lá, umas 15 horas por dia, 17 horas por dia. Tinha momentos que a gente chegava em casa, Charlie brincava um pouco, depois voltava a dormir. E à noite ele dormia a noite inteira com a gente. Ele dormia no quarto, na caminha dele, e era a noite inteira. E Charlie já não dormia mais, né? Por conta das dores, do problema que ele tava. E enfim, num dia a gente ainda escolheu passar o Réveillon com Charlie. E no dia 1 ele não aguentou mais, né? A gente... Foi muito difícil chegar nessa decisão, né? Já tinha conversado com uma grande amiga dele, que era a clínica de Charlie, conversado com outros especialistas, e a gente só acompanhava Charlie definhando.
E a gente, com muita dor, né, a gente decidiu dar esse descanso, proporcionar esse descanso para Charlie, porque ele já não aguentava mais, ele não dormia, a gente também não conseguia dormir, então a gente revezava a noite, os últimos, acho que 15 dias, 10 dias, a gente já não dormia mais, então uma noite era minha, outra noite era de Almi, para passar a noite com Charlie. E quando foi no dia 1 de 2025 de janeiro, a gente já tinha conversado, já tínhamos inclusive conversado com Charlie também. Tivemos esse momento de agradecer a ele por ter nos dado essa oportunidade de conhecer, de receber todo o amor que ele tinha para nos dar e que a gente... Desculpa, eu fico um pouco emocionado de lembrar. Agradecemos a ele por tudo, pedimos perdão, mas foi tudo que a gente conseguiu fazer, né, por ele. Demos todo o amor que nós pudemos e também sentimos e recebemos o amor de Charlie. E no dia 1, nós demos o descanso para ele. E perder Charlie foi muito difícil, né? Acho que vocês devem imaginar, para se você já perdeu um parente ou um amigo ou um pet, muitas vezes, que você amava muito e foi muito difícil esse momento. E assim, a gente não supera, né? Até hoje eu me pego muitas vezes lembrando de Charlie, olhando pelos cantos, em algum momento em que ele possa aparecer. Nós compramos uma casa nova, nós nos mudamos da casa de onde nós morávamos junto com Charlie. E entrar nesse novo lar, nessa nova casa, que é a que eu moro hoje, foi muito difícil sem ele, né? Porque a gente estava feliz e queríamos compartilhar com ele essa casa que é um pouco maior, que ele poderia ter mais espaço. E até hoje é um pouco difícil, mas a gente tenta só lembrar dos momentos bons que passamos com ele. E eu acho que se você também está passando por isso, é o que você tem que se apegar, dos momentos bons que você passou com o seu amigo, com o seu familiar, com o seu pet, seja com quem for que você tenha perdido. Só tenha força, pense que você só tem que superar um dia de cada vez, você não precisa ser forte todo o tempo. E que é muito difícil, realmente é. Em alguns momentos eu lembro, eu choro, eu sinto saudades, eu mexendo no celular encontro vídeos dele, momentos em que ele foi muito feliz, em que nos fez feliz. E é isso, hoje eu sinto muita, muita, muita saudade e tento só conviver. Parece que foi um pedacinho meu junto. E eu acho que é assim quando a gente perde alguém, né? Vai um pedacinho da gente junto com a pessoa. Então, se você tá passando por isso, só tente lembrar das coisas boas e saiba que você não está sozinho. Eu queria agora, nesse momento, poder te abraçar se você está triste, se você está mal por isso. Mas tenta lembrar dos momentos bons e felizes que você passou junto com essa pessoa ou com esse animal. E é isso. Eu desejo que a cada dia você possa ser um pouquinho mais feliz, mesmo sem a presença dessa pessoa, desse animal que você tanto amou. Charlie, deu pro seu pai. Vai ali pegar o negócio, pra ele ver que você não tá mancando. Vou chamar ele assim. Vem, Charlie. Vem aqui, vem. Vem.